Graças a Deus. E hoje um programa super especial. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Letícia Ribeiro, que já vamos estar batendo um papo com ela. Atenção, mulherada, tem pergunta para fazer? Mande no nosso WhatsApp, que ela está aqui para responder as suas perguntas. Olha, o outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, mas o cuidado com a saúde da mulher deve acontecer o ano inteiro. Para falar sobre prevenção, diagnóstico precoce e os avanços no tratamento do câncer de mama, nossa equipe conversa hoje com a doutora Letícia Ribeiro, médica mastologista, que vai esclarecer dúvidas e orientar nossas ouvintes sobre esse tema tão importante. Então, vamos dar as boas-vindas, boa tarde para a doutora Letícia Ribeiro. Doutora Letícia, boa tarde, seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Alternativa FM. Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todo mundo. É um prazer imenso falar sobre a saúde das mamas, a saúde da mulher como um todo, nesse mês tão importante que é o Outubro Rosa. Ok, para começar, fala um pouquinho sobre a senhora, sobre a sua trajetória. Tá, eu sou de Livramento, meu nome é Letícia Ribeiro Moreira, tenho 31 anos, nascida e criada em Livramento, fiz faculdade de Medicina na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, então se alguém estiver escutando de lá, um grande beijo para o pessoal da UESB. Fiz residência de cirurgia geral no Hospital Geral Roberto Santos, que eu considerei por muitos anos minha casa, trabalhei muito tempo lá. E, por fim, mastologia no Hospital Aristides Maltês, que, graças a Deus, é um centro de referência oncológica no país. Ok, que maravilha. Novinha, né? E já com esse currículo todo, é uma grande responsabilidade. Doutora, para começarmos esse nosso bate-papo, fale um pouquinho o que faz exatamente um mastologista e em que momento a mulher deve procurá-lo. Pronto. Mastologista, a minha profissão, um carinho enorme, um orgulho imenso. Eu falo sempre que ressignificou a minha vida ser mastologista. A gente cuida de todas as patologias da mama. Eu sei que muitas pacientes acham que a gente só trata câncer de mama, mas não. A gente, obviamente, dá uma atenção maior para as doenças malignas da mama, porque, infelizmente, são as doenças que têm potencial de óbito. Mas nós tratamos também mastalgia, mastite, saída de secreção, qualquer alteração na mama, avaliação do risco de desenvolver câncer de mama, principalmente pacientes que possuem familiares de primeiro grau com a doença. Então, tudo relacionado à mama é com o mastologista. Ok. São 12 horas mais 7 minutos. Doutora, quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama? É o que eu sempre digo para as minhas pacientes. Os fatores de risco, eles são distribuídos em dois grandes grupos. Os modificáveis, que são aqueles que a gente consegue gerir, a gente consegue modificar, mudar ao longo da vida. E os não modificáveis, que são aqueles intrínsecos ao ser humano, que a gente vai fazer de tudo para rastrear e diagnosticar precocemente se a pessoa vir a desenvolver a doença. Os modificáveis, que são aqueles que a gente consegue gerir, principalmente sedentarismo, obesidade, pacientes que têm um consumo de tabaco muito alto, tabagismo é fator de risco e aumenta em até 8 vezes a chance de desenvolver câncer de mama, terapias de reposição hormonal, uso de anticoncepcional prolongado, tudo isso está relacionado ao desenvolvimento do câncer de mama. Os não modificáveis, que são aqueles intrínsecos, sexo feminino, porque muita gente acha que só mulher pode ter câncer de mama, obviamente 98% dos pacientes com câncer de mama são do sexo feminino, mas 2% são homens. Além disso, idade, que quanto mais avançado, maior a preponderância da doença. E síndromes genéticas, por exemplo, tem umas síndromes raras como a Li-Fraumeni, que a paciente tem chance de desenvolver vários tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. Além disso, fatores de risco não modificáveis entre o histórico familiar. Se você tem principalmente parentes de primeiro grau, algum parente do sexo masculino com câncer de mama, isso é algo que a gente não consegue modificar, mas a gente vai fazer o score de risco para ver e rastrear a fim de ter o diagnóstico precoce o mais rápido possível. Doutora, a idade ainda é o principal fator de risco ou há outros aspectos que merecem mais atenção atualmente? O principal fator de risco é ser mulher, sexo feminino, obviamente. A idade é um fator preponderante porque à medida que a mulher envelhece, a chance de desenvolver câncer de mama, porque os fatores de risco se acumulam. Ela tem mais comorbidades, ela tem um histórico genético que vai ser preponderante, mas a princípio sexo feminino e idade a gente dá uma avaliada sim, mas isoladamente eles não podem ser avaliados, eles precisam ser avaliados em conjunto. A partir de que idade a mulher já deve estar se preocupando com
em estar fazendo o autoexame para estar fazendo esse diagnóstico? Perfeito. A mamografia, ela era preconizada pelo SUS a partir dos 50 anos e graças a Deus a gente conseguiu que o Ministério da Saúde fizesse uma revisão dessa idade, então diminuíram para 40 anos a partir desse ano, porque a gente conseguiu comprovar que a mulher brasileira, ela tem uma predisposição a desenvolver câncer de mama mais agressivos na idade mais jovem, infelizmente. Procurar o mastologista, principalmente antes dos 40 anos, se você tiver muito fator de risco para desenvolver o câncer de mama, principalmente histórico familiar, e se você notar alguma alteração na sua mama, nódulo, saída de secreção, dor na mama, mudança do aspecto dessa mama, tudo isso deve ser identificado precocemente e procurar um especialista. A partir dos 40 anos, mamografia anualmente. Ok. Lembrando, viu, gente, hoje nós estamos recebendo a mastologista, a doutora Letícia Ribeiro, falando sobre o câncer de mama. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 77999652031 ou 3441-2031, tá certo? Podem fazer a sua pergunta, podem mandar também aí através do nosso canal no YouTube, tá certo? Que a doutora está aqui para tirar suas dúvidas. Então, aproveita essa grande oportunidade, que não é toda hora que cai do céu, não. Uma oportunidade como Verdade, essa. Não é? Doutora, qual a alimentação e o estilo de vida, como a alimentação e o estilo de vida podem influenciar na prevenção do câncer de mama hoje em dia? Porque hoje é tanta coisa industrializada que, pelo amor de Deus, e a cada dia aparece uma doença diferente. Totalmente, eu falo sempre com as minhas pacientes. Paciente que não fuma reduz em até 8 vezes a chance de desenvolver câncer de mama. Paciente que tem uma alimentação saudável associada à atividade física de no mínimo 30 minutos, 5 vezes por semana, início de atividade física pode ser uma caminhada, pode ser uma musculação um pouco mais leve, o importante é se movimentar. Ela diminui em até 4 vezes a chance de desenvolver câncer de mama. Ok. Olha, deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui, 12h11, a chance que você esperava chegou, é hora de conquistar o seu carro, sua moto ou até mesmo o seu imóvel com os planos promocionais do consórcio Magalu. Fale agora com o Magno Rogério, ele que é o gestor do consórcio, que vai te mostrar o caminho da sua conquista. Ligue 77999326874 ou chame no Instagram, @Magno do Consórcio. Consórcio Magalu, aqui o seu sonho vira realidade. E você, conhece a Ligue Lixo? Somos a empresa responsável pelo serviço de limpeza pública e coleta de lixo embrulhado. Com comprometimento, eficiência e respeito ao meio ambiente, a Ligue Lixo trabalha todos os dias para manter nossa cidade mais limpa, saudável e acolhedora para todos. Colabore com a limpeza da nossa cidade, separe corretamente o seu lixo, respeite os dias e horários da coleta e conte sempre com a gente. Ligue Lixo, cuidando de Brumado com responsabilidade e dedicação. Tem alguma dúvida? Ligue agora, 77999992868. Tiver alguma reclamação, é só ligar nesse número que a Ligue Lixo te atende. Alberto Lopes, parabéns pela vinda da doutora Letícia, uma grande profissional. Minha amiga Maria José, lá de Livramento de Nossa Senhora. Com que frequência, doutora, a mulher deve fazer o autoexame das mamas e qual é a maneira correta de realizá-lo? Já que hoje, né, às vezes tem gente que inventa, principalmente com essa onda de internet, né? Que é tanta promessa, é tanta coisa, todo dia aparece um médico diferente que não entende nada, não estudou nada. Então vamos tirar nossa dúvida agora com ela, doutora Letícia. Pronto. O autoexame, eu digo sempre que autoexame é sinônimo de autoconhecimento e autocuidado. Ninguém melhor do que você mesmo vai identificar as mudanças no seu corpo. Ah, doutora, eu estava tomando banho, passei o sabonete, ou então passei o hidratante, notei que tem um nódulo. Ah, doutora, eu notei que no sutiã saiu uma secreção, fui observar, tem uma secreção sanguinolenta, com aspecto de sangue. Então, tudo isso faz parte da autoanálise, do autoconhecimento e do autocuidado. É indicado fazer o autoexame fora do período menstrual, porque no período menstrual, a paciente está com aquela mama mais sensível, se você tiver algum nódulo benigno, ele fica um pouquinho mais inchado por conta da exposição hormonal daquele período. Então, terminou de menstruar, pode fazer o autoexame, certo? E pode fazer em qualquer momento. Eu sempre recomendo, depois do banho ou durante o banho, a paciente avaliar, não tem problema nenhum. Pacientes que são menopausadas, ou seja, não menstruam mais, podem fazer o autoexame em qualquer época do mês, porque já não menstrua mais, então não tem essa exceção do ciclo menstrual. Ok, respondido. Pergunta chegando aqui no nosso canal do YouTube.
Pergunte à doutora aí se homem também pode ser acometido do câncer de mama. Com certeza. É o famoso é raro, mas acontece, tá, gente? O que acontece? Até 2% dos pacientes, inclusive eu tenho pacientes no consultório do sexo masculino. Homem, por si só, ele já é um pouco mais negligente com a saúde. Então, ele nunca acha que vai ter doença, muito menos que vai ter câncer de mama, porque ele acredita piamente que aquilo é doença de mulher. Às vezes acontece dele ter algum algo do tipo, tava com pelo encravado, ele acha que foi aquilo, e aí o nódulo começa a crescer, ele toma medicação, muitas vezes por conta própria, não trata aquilo adequadamente e já chega, a maioria dos homens já chegam pra gente com um nódulo muito grande, com a mama ulcerada, você faz a biópsia e vê o câncer de mama, surpreendendo não só a ele, como a família toda, porque muita gente acha que não pode ter câncer de mama nos homens, né? Mas pode ter sim, inclusive por conta dessa demora em procurar um mastologista, muitas vezes eles chegam com a doença bastante avançada, o que dificulta ainda mais o tratamento. Rapaz, que a maioria dos homens não sabe disso, viu? A maioria dos homens. O homem já não cuida da próstata, quanto mais pra procurar saber do câncer de mama, né? É mesmo. Mas então, viu, gente? Cuidado, viu? Cuidado. Alberto Lopes, parabéns pela entrevista. Minha amiga Neidinha Teles acompanhando aqui o nosso programa. Quem está acompanhando também o nosso programa aqui é o Dr. Mark Covas, na audiência. Minha amiga Flanaí, alô Flanaí, um abraço. Minha amiga Marlete, lá de Livramento, também acompanhando aqui o programa. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Alberto, o autoexame ainda é considerado eficaz para detectar o câncer de mama em estágios iniciais? Vamos lá. O único exame capaz de fazer o rastreamento nas pacientes com câncer de mama em estágio inicial se chama mamografia, tá? A mamografia ela é capaz de identificar algumas alterações que são microcalcificações, assimetrias, coisas muito, muito específicas e iniciais que só a mamografia é capaz. No entanto, a gente solicita que a paciente faça o autoexame porque muitas vezes ela fez a mamografia e depois de 6, 7 meses notou um carocinho. A mamografia do ano passado estava normal, mas esse ano notou um carocinho. Então tem que procurar o mastologista independentemente da mamografia do ano passado ter dado normal, certo? Porque pode desenvolver o nódulo nesse período. E a ultrassonografia, que é a dúvida de muitas pacientes, ela chega para complementar a mamografia. Muitas vezes você faz a mamografia, tem um achado, alguma alteração, a gente pede a ultrassom para complementar, para ver se aquilo ali é um achado significativo ou não. Mas o único exame capaz de fazer o rastreamento com diagnóstico precoce é mamografia. A gente aconselha que o autoexame ele venha para somar a mamografia. Beleza! Nossa amiga aqui tá perguntando, minha amiga Lene Queiroz, mandando um abraço, parabéns pela entrevista. Estou adorando a doutora, leve-a mais vezes no programa. Com certeza, agora que ela aprendeu o caminho, agora a gente não vai perder mais tempo, né, fã? Não. E aí, como é que tá o YouTube aí? A audiência Instagram, total, viu, Alberto? Instagram. Bacana demais. Pronto. Doutora, aqui não se identificou, só tem o número dela. Doutora, sempre que minha menstruação está para chegar, minhas mamas doem. Isso é normal ou eu devo me preocupar? Isso é um efeito esperado. Por quê? É como eu falo com as minhas pacientes. A mama, ela é como se fosse uma esponja. Ela é um órgão que ela sofre muito com os efeitos hormonais do organismo. Então, toda vez que você está perto de menstruar, aquela atividade dos ovários liberando hormônios específicos fazem com que a sua mama fique mais inchada e mais sensível. E é possível também que você sinta um certo incômodo da região das axilas por conta dessa atividade hormonal. Isso pode acontecer, inclusive é uma ação esperada. Tem mulheres que sentem, tem mulheres que não. Mas a princípio a gente chama de mastalgia cíclica, que é a dor na mama associada ao ciclo menstrual. Se ela for uma dor incapacitante, ou seja, doutora, eu não consigo fazer minhas atividades do dia de tanta dor, aí a gente tem que investigar como é que está a sua dosagem de hormônios relacionados a isso. Mas se for aquele leve incômodo, que é aquela sensação que toda mulher sabe, quando está perto de menstruar, a mama fica um pouquinho mais inchada, fica um pouco mais dolorida, aí é esperado realmente. É um sofrimento, viu? Deus me livre. Aqui no YouTube, a Emanuele Oliveira, ela pergunta assim, boa tarde, a partir de qual idade é necessário fazer o exame? Qual exame? Já um tipo mamografia. Mamografia, já iniciar ali
Pronto. Poxa, será que foi a mesma pergunta que mandaram aqui? Porque aqui é outra. Mandou aqui, qual a idade recomendada para começar a fazer a mamografia e com que intervalo o exame deve ser repetido? Maravilha, tá vendo? Maravilha. A mamografia ela é preconizada na população habitual em pacientes a partir dos 40 anos de idade, de maneira anual, ou seja, uma vez por ano, até os 74, 75 anos de idade. A partir de então, a gente vai avaliar o perfil daquela paciente. É uma paciente, uma idosa de 85 anos, que é superativa, faz todas as atividades em casa e tudo mais, aí a gente prolonga um pouco para ver qual é a necessidade da mamografia naquele período. Mas a princípio de 40 a 74 anos anualmente. Deixa eu ver. Ô, gente, quando mandar, mande o nome. Não tenha vergonha não. Pergunte que a doutora está aqui para responder. Vou ver aqui no zap mensagem chegando. Aqui no YouTube tem outra pergunta assim, ó. E o uso de desodorante Rolon causa câncer de mama? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Desodorante não causa câncer de mama. Como é que é o negócio? Gente? Desodorante Rolon. Desodorantes aquele. Isso. Desodorante não causa câncer de mama, certo? Houve uma fake news relacionada a isso, mas não existe nenhum estudo que comprove. Muitas vezes as pacientes usam alguns tipos de desodorante, principalmente aerosol, e por dentro da latinha ter alumínio, elas referem que a axila fica um pouco inflamada, às vezes ela desenvolve linfadenite, os poros ficam um pouco inflamados, mas relacionado a câncer de mama, não. Então, você deve usar o seu desodorante da maneira que você quiser. Eu prefiro creme, eu prefiro rolon, eu prefiro aerosol, desde que você se sinta bem, tranquilidade. Mas não existe associação nenhuma entre o uso de desodorante e o desenvolvimento do câncer de mama. Beleza, respondido. Rapaz, eu fico injuriado com essas fake news que o povo joga, né, velho, na mídia. Só pra ter like, né, e atrapalhar a vida dos outros. Chegou outra pergunta aqui no YouTube, ó, tá bombando aqui. Quem não tem histórico na família não corre risco? Muito pelo contrário, corre muito risco. Porque o que acontece? 14 a 16% dos casos de câncer de mama são atrelados ao histórico familiar. É óbvio que se você tiver parente de primeiro grau, a chance de desenvolver aumenta. No entanto, mais de 80% dos casos, a paciente refere que não tem nenhum histórico familiar. Então, não são só as pacientes que têm histórico na família que podem desenvolver câncer de mama, muito pelo contrário. Mais de 80% das pacientes, elas não têm nenhum familiar que desenvolveram câncer de mama. Alberto, você sabe quando a doutora é boa e é inteligente de verdade, é que quando ele lança a pergunta, tem aquela segurança e a firmeza para responder. Com parabéns. Certeza. Graças a Deus, meus entrevistados, quando vêm para cá. Eu não me preocupo com o negócio de pergunta. Firme assim. Vamos lá, vamos ver aqui se é a pergunta para a doutora. Boa tarde, Alberto, tudo bem? Beleza. Boa tarde, fã. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Alberto, eu gostaria de saber aí da doutora, qual exame que eu posso estar fazendo? Eu tenho 32 anos. Na minha família já tem caso de câncer de mama, quanto com parte de pai, quanto com parte de mãe. Aí eu gostaria de saber assim, qual exame que eu poderia estar fazendo. Excelente. Muito obrigado pela atenção, viu? Sou Rosana do bairro São Félix. Valeu, Rosana, um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Pronto, excelente pergunta, Rosana. A partir dos 25 anos de idade, já que você tem tantos parentes de primeiro grau, tantos dos dois lados, que desenvolveram câncer de mama, você pode fazer a ultrassonografia de mamas e axilas e comparecer em consulta com o mastologista para que a gente possa avaliar o seu risco em relação a isso. A partir da ultrassom de mamas e axilas e do seu autoexame, a gente olhar direitinho, fazer exame físico, anamnese, tudo certinho no consultório, a gente vai avaliar se você precisa de alguns exames mais específicos, ressonância das mamas ou o teste de mutação genética. É até importante falar sobre isso, porque pacientes que têm muitos parentes, principalmente de primeiro grau, a gente faz um score de risco no consultório para ver se você possui indicação de fazer o mapeamento genético. O que é o mapeamento genético? A gente pede alguns testes para verificar se você possui mutações genéticas, principalmente BRCA1 e BRCA2, que aumentem até 80% a chance de desenvolver câncer de mama. Doutora,
fiz o teste genético, veio positivo, e agora? E agora você tem cobertura integral pelo SUS para poder fazer, se você quiser, a mastectomia profilática, né, a adenomastectomia profilática, que foi a cirurgia que a Angelina Jolie fez há um tempo atrás. Eu até fiz um vídeo sobre isso, porque você retira a glândula da paciente, mantendo a pele e o mamilo, e substitui pela prótese de silicone. Isso se chama adenomastectomia profilática, em que você retira a glândula mamária e faz uma cirurgia preventiva. Ok, respondida, minha amiga. Boa tarde, Alberto. Estou aqui curtindo o programa. Essa doutora está de parabéns. Ela é show. Admar, lá de Maitinga. Alô, galera de Maitinga, um abraço. Tenho diabetes e as pessoas falam que não é todo creme de pele que podem usar. É verdade? Aqui já fugiu do contexto. Aqui é para dermatologista, minha amiga Lene Queiroz. O negócio hoje aqui é câncer de mama, viu? Minha amiga Leninha, beijo. Quais sinais ou sintomas podem indicar que algo está errado e merece atenção imediata? Vamos lá. Quais sinais e sintomas que você deve validar em relação às suas mamas? Saída de secreção, principalmente em um mamilo só, ou seja, unilateral. Se essa descarga papilar ela tiver um aspecto sanguinolento, amarronzado, diferente daquilo que é o habitual, porque muitas pacientes têm descarga papilar consideradas benignas, certo? Dor nas mamas, 1 a 2 cruciantes. Se você notar que a pele da sua mama está abrindo uma ferida ou está ficando um pouco mais espessa, dor nas mamas, a gente precisa muito validar isso. Muitas vezes o câncer de mama não dói. No entanto, se o câncer tiver uma nodulação um pouco mais avançada, você pode sentir como se fossem umas fisgadas. As pacientes falam sempre, doutora, parece que tá dando uma chuchada no meu peito, certo? E, obviamente, o aparecimento de nódulos deve ser bastante validado em relação a isso. Ok, mensagem chegando. Boa tarde, amigo. E aí? Beleza. E a boa tarde também toda para a população aqui da região de Brumado. É verdade que colocar dinheiro no sutiã, no peito, dá câncer também? Oxe, agora quer saber onde é que tu tá achando esse dinheiro? Tá todo mundo quebrado? Ei, doutora? Essa é novidade. Essa eu não sabia, não. Deixa porque o dinheiro é muito sujo, né? Mas acho que não pode tem nada. ficar tranquila, meu bem. Se você se sente seguro em guardar o seu dinheiro, É melhor ir que no banco. sinta-se à vontade. Não tem problema nenhum, não, viu? Esse povo é um sucesso, viu? Vamos pro intervalo rapidinho enquanto a gente toma água? Já nós voltamos.